O final do arco de Egghead chegou. Os Chapéus de Palha conseguem ir para o mar enquanto o Gigante de Ferro do Século Perdido fica para enfrentar os Gorosei. Porém, ainda resta um último desafio. São Jai Garcia Saturno, o Gorosei, que protagonizou esse arco e foi o grande causador dos traumas na vida de Kuma e Bonnie, surge diante deles. E agora resta uma última missão para que eles finalmente possam escapar da ilha em segurança. Hoje vamos falar sobre o capítulo 1120 do mangá de One Piece. Galera, capítulo polêmico com a revelação de um novo membro do clã dos D, o fucking Gorosei Nasujiro sendo parado pelo Vegapunk da Atlas, o Gigante de Ferro, depois de dezenas e dezenas de capítulos, dizendo que finalmente chegou a hora de usar aquilo. Aquilo o quê? Exatamente. Ninguém sabe. Antes da gente começar, você já sabe, toda semana tem vídeo novo sobre One Piece aqui no canal, então use aquilo para clicar no botão do like e mais aquela outra coisa também para clicar no botão de se inscrever aqui embaixo e vem fazer parte do meu bando para continuar navegando pelo universo de One Piece. Fica ligado que com o final de Egghead se aproximando, nos próximos dias eu vou lançar um vídeo mais que especial sobre tudo o que deve acontecer no arco de Elbaf. Então lembra de ativar o sininho para saber exatamente quando esse vídeo for lançado aqui no canal. O capítulo começa com um flashback de 26 anos atrás em Punk Hazard, quando o Vegapunk ainda trabalhava na ilha e vemos o Professor Clover de Ohara indo até lá pedir para que o Vegapunk ajude os historiadores de Ohara nas suas pesquisas sobre o século perdido. Durante essa conversa, Vegapunk se mostra totalmente contrário a essa ideia de cavar informações sobre o século perdido, primeiro pelo perigo que isso representa para todos aqueles que tentam mexer com esse tabu do mundo e segundo pelo ceticismo do próprio Vegapunk em não acreditar que seria possível descobrir a verdade do bem e do mal em um monte de livro velho. Nessa hora, galera, eu me peguei pensando se o Vegapunk realmente estava rejeitando o pedido do Clover ou se ele estava apenas fazendo uma cena ali na frente dele, mas estava planejando estudar o século perdido por trás dos panos sem levantar suspeita. Mas ao longo do capítulo a gente percebe que sim, o Vegapunk ele realmente não tinha qualquer intenção de mexer com aquele assunto por esses dois principais motivos que eu citei, e só depois que ele muda de ideia pelos motivos que a gente viu durante esse capítulo. O primeiro motivo que já mexeu um pouco com a cabeça de ovo do Vegapunk e com a cabeça dos fãs de One Piece foi ainda durante essa conversa que eles tiveram 26 anos atrás, que foi a revelação por parte do Professor Clover de que ele também pertencia a uma família com o sobrenome D e que o seu verdadeiro nome é Cleon D. Clover, e ainda que no passado o seu irmão mais velho acabou sendo morto pelo governo, e isso fez com que o próprio Clover ocultasse o seu verdadeiro nome para não acabar sendo morto também. E aqui, antes de falar da polêmica sobre essa parte, vamos falar das possíveis referências usadas pelo Oda para a criação desse nome. Cleon parece fazer referência a Cleon Solais, que significa Espada da Luz, um objeto que aparece em diversos contos folclóricos irlandeses e escoceses. Essa espada aparece comumente como um objeto a ser procurado e encontrado no conto popular irlandês de um herói buscando a chamada única história. E olha só que interessante, trazendo para One Piece, isso pode fazer referência àquela espada empunhada pelo deus do Sol Nika e faz muito sentido que ela seja chamada de Espada da Luz. Afinal, estamos falando do deus do Sol aqui nesse caso, né, que emite justamente luz. E ainda por cima, sendo um objeto a ser procurado por um herói buscando a única história, fazendo referência à verdadeira história por trás do século perdido. Então realmente gostei bastante dessas referências que o Oda usou para esse nome. Agora, quanto à polêmica, algumas pessoas questionaram essa revelação pelo fato de ter sido a terceira vez, se eu me lembro, que o Oda revelou nos últimos anos que um personagem já conhecido pela gente há muito tempo, na verdade, possuía o sobrenome D. Primeiro, Trafalgar D. Waterloo, segundo, Nefertari D. Vivi e agora Cleon D.
Clover, ou seja, a primeira impressão, galera, que passa é que o Oda vem fazendo uma série de retcons para incluir certos personagens que ele queira como membro do clã dos D e que essa talvez não seja a última vez que ele venha a fazer isso. Então a gente já fica na expectativa de qual vai ser o próximo membro dos D que ele vai revelar daqui pra frente. E no fim, né, infelizmente acaba virando aquele meme de que os D são os amigos que fazemos pelo caminho, o que nesse caso parece ser literalmente isso, ou seja, todos os amigos de Joy Boy no passado, pelo visto, tinham um sobrenome D também. Particularmente, galera, desses 3 exemplos que eu citei, o único que eu acho que pareceu mais convincente pra mim foi a família Nefertari, que sempre foi um reino com um envolvimento muito grande com a história do mundo, não só durante o século perdido, mas desde muito tempo antes disso, já que o castelo de Alubarda data de 4.000 anos atrás. Tudo bem que Ohara também é um lugar que segue essa mesma pegada com a árvore do conhecimento, datando até de mais tempo atrás ainda, né, 5.000 anos atrás, e também possuindo um poneglyph escondido dentro dela, mas os historiadores de Ohara por si só nunca passaram essa impressão de pertencerem à linhagem dos D. Eu acho que, por um lado, o fato do Clover ser um D dá uma motivação a mais para que ele buscasse, né, entender a história dos seus próprios antepassados e por que pessoas como ele, hoje em dia, estavam sendo mortas só por causa dos seus nomes, mas por outro lado, eu também gostava da perspectiva do Clover ser alguém de fora dessa guerra toda e sendo só um historiador que queria muito entender a história do mundo, a ponto de até sacrificar a própria vida para isso. Ou seja, ele sendo alguém de fora e que não possuiria um envolvimento direto dentro dessa história toda, também daria um peso a mais no esforço que ele colocou na sua pesquisa como historiador e no sacrifício que ele precisou fazer no final da sua vida. Pelo menos essa é a minha visão nesse caso, né? Por um lado, a gente ganha, mas por outro, eu sinto que a gente perde também. Agora, indo mais adiante, a segunda coisa que fez com que o Vegapunk mudasse de ideia e mexesse com a cabeça de ovo dele aconteceu 24 anos atrás, quando os piratas Roger deram a volta no mundo e descobriram a verdadeira história a partir da fonte de conhecimento mais pura e intocada que uma pessoa poderia ter. E se mesmo assim os piratas Roger escolheram não fazer absolutamente nada, talvez existisse um motivo por trás disso, que, como a gente sabe, foi por eles terem chegado cedo demais por algum motivo. E o motivo disso eu já venho especulando aqui com vocês nos últimos vídeos, que parece se tratar das armas ancestrais e da fruta de Nika também. No caso, a fruta de Nika ainda não havia encontrado um usuário que pudesse despertar o seu poder, Poseidon ainda não havia nascido na época, Plutão ainda não havia despertado em um ano e Uranus ainda não tinha uma fonte de energia que pudesse alimentar o seu poder. Então só o que os piratas do Roger podiam fazer naquele momento era guiar a próxima geração para o melhor caminho possível, como Crocus, Shanks e Rayleigh fizeram com o Luffy. Já o terceiro e principal motivo que mexeu com a cabeçona do Vegapunk aconteceu 22 anos atrás com o incidente de Ohara e a morte do Professor Clover. Vegapunk viu o quão importante a descoberta da verdadeira história era para o seu antigo amigo e o quanto o Clover estava disposto a se sacrificar, tendo entregado até mesmo a sua vida para isso. E foi nesse momento que Vegapunk decidiu herdar a vontade de Clover, dando sequência aos seus estudos e dando voz àquele que morreu, transmitindo agora essa mensagem para o mundo inteiro. E é por isso, inclusive, que durante essa transmissão o Vegapunk também fala muito sobre as vozes do passado e a vontade herdada, porque ele próprio herdou uma vontade como essa também. Agora, a única coisa que eu acho que ainda falta para fechar com chave de ouro essa transmissão é a revelação do nome do Reino Antigo, que foi a última coisa que o Professor Clover tentou revelar e não conseguiu. Porra! Não é possível que o Oda vai esconder isso da gente e perder a oportunidade de linkar a voz do passado do Clover com a voz do presente do Vegapunk, podendo até fazer um paralelo com as duas páginas lado a lado deles revelando o nome do Reino Antigo, né? Um que não conseguiu revelar, mas agora essa voz viajando pelo tempo e conseguindo ser emitida pelo Vegapunk, de uma forma épica, inclusive igual a do Barba Branca, né? Revelando que o One Piece era real. Porra!
como eu falei, a revelação do nome do Reino Antigo é algo que impactaria tanto as pessoas de dentro do mangá quanto as pessoas daqui de fora que acompanham a obra. O nome do Roger ser Gol-D. Roger, a gente já sabe há 15 anos, então isso só impacta as pessoas de dentro da série, que foi o que o Vegapunk revelou no final desse capítulo. Mas pelo menos o nome do Reino Antigo seria algo interessante e extremamente poético pelo paralelo que isso faria com o Professor Clover. Cara, o cara apareceu nesse capítulo, o Professor Clover apareceu nesse capítulo, por que não fazer esse paralelo? Seguindo o capítulo e voltando para o presente, vemos o Gorosei Nasujiro indo para cima do Thousand Sunny e pelo visto o Zorão estava tendo problema de conseguir impedir o velho sozinho e conseguir ir embora ao mesmo tempo. Então eis que chega o Vegapunk Atlas para segurar o velho para fazer o sacrifício máximo de ser morta pelo Gorosei e conseguir tempo suficiente para que o bando pudesse escapar. Vamos lá, galera. Tudo bem que o Vegapunk ele consegue criar umas tecnologias extremamente roubadas, mas a gente já tinha visto o Vegapunk da Atlas sendo totalmente inutilizada e randomizada pelo Robilute lá no começo do arco, quando ela foi explodida com Rokuogan na cara. E tudo bem, o Robilute é um cara muito poderoso para a média de One Piece, então faz sentido, mas o problema é que o Gorosei também é. Então ele conseguir ser impedido pela Atlas foi meio foda de tancar, né? Mas tudo bem, até os mais poderosos têm os seus momentos de passar um pouco de vergonha, né? A Big Mom que o diga. Então acontece de vez em quando. Seguindo, vemos o Gigante de Ferro do Século Perdido entrando em ação e tentando conversar com o Luffy numa cena muito engraçada dele dizendo ali: "Joy Boy, estou feliz que nos encontramos de novo." E o Luffy olha pra trás tipo: "O que esse cara é comigo? Esse cara tá falando com quem?" E ele continua dizendo ser um aliado de Joy Boy, que o inimigo dele é também o seu inimigo e que ele está feliz de poder lutar por ele mais uma vez na história. E aqui vale uma reflexão interessante sobre isso que eu já venho martelando em vocês nos últimos meses. O Gigante de Ferro foi algo claramente construído com base na fisionomia da raça do Ors, seja pelo tamanho e formato do corpo serem muito parecidos e principalmente pela presença de chifres iguais ao da raça do Ors. E o interessante disso, galera, é que não só esse Gigante de Ferro mostrou ser um antigo aliado de Joy Boy, mas a própria raça do Ors também parece ter um histórico de amizade e aliança com o clã dos D. Basta a gente lembrar que no passado, poucos anos atrás, o Ace fez amizade com o Ors Jr., chegando até mesmo a costurar, olha só, um chapéu de palha que ele aprendeu a fazer em um ano para ele, para proteger o Ors da chuva e da neve. Amizade essa que se estendeu, como a gente sabe, até a Guerra de Marineford, onde o Ors Jr. lutou para salvar a vida do Ace. Assim como o Gigante de Ferro lutou também ao lado de Joy Boy no passado e hoje luta mais uma vez para salvar a sua vida. Então eu acho, galera, esse paralelo do Gigante de Ferro com a raça do Ors muito interessante e eu quero muito saber se aquela caveira gigante de Onigashima, por exemplo, também não seria um antigo membro dessa raça que lutou ao lado de Joy Boy no passado também. Quem sabe um dia a gente não conheça a sua história. Já mais pro final do capítulo, vemos o Gigante de Ferro prestes a fazer alguma coisa, mas ele não consegue pelo seu equipamento ser muito antigo e por isso ele acaba tendo o seu braço devorado pelo Gorosei do Minhocão. Esse robô também, porra, é foda, hein, cara? Quando é pra fazer alguma coisa, o cara me manda essa. E pra completar, no grande clímax, ele diz que chegou a hora de usar aquilo. Aquilo que? Você sabe, aquilo lá, aquela coisa. Porra, galera, convenhamos, podia ter dito pelo menos o que era essa tal coisa pra gente pelo menos saber, né? Mas eu acho que pode ser algum canhão de energia muito poderoso ou um mecanismo mesmo de autodestruição que vai explodir a ilha inteira, né? Depois que a galera conseguir fugir. Mas antes do final do capítulo, vemos que um dos Gorosei consegue passar pelo Gigante de Ferro e chega até o navio dos Gigantes de Elbaf. Esse Gorosei é ninguém menos que Sanjay Garcia Saturno, que agora se encontra
encontra de frente para Bonnie e Kuma. Eu adorei, galera, esse final porque o Gorosei Saturno é justamente o principal antagonista desse arco, então a gente ainda precisa ter um momento de catarse com ele sendo derrotado ou isolado de alguma forma pelo Luffy, quem sabe pela Bonnie também entrando mais uma vez na sua forma de Nika, seria muito poético, e quem sabe com um momento onde o próprio Kuma talvez recobre mais uma vez a sua consciência e finalmente veja com seus próprios olhos que o Deus do Sol Nika que ele tanto venera é real, já que ele ainda não teve esse momento, e eu acho que seria muito bonito, poético e necessário que esse momento acontecesse. Com isso, agora eu quero saber as opiniões de vocês aí nos comentários sobre esse capítulo e o andamento do arco final de Egghead, não, o final do arco de Egghead, e fiquem ligados no canal para o próximo vídeo que eu vou lançar falando tudo sobre o arco de Elbaf, galera. Esse vídeo tá mais que especial, beleza? Até a próxima, tchau!